Salve galera! A Fúria está na segunda fase de Colônia e a PEN ficou no quase. Vamos que vamos, final da primeira fase de Colônia. E amanhã, já 8h30, já tem Brasil na segunda fase. Bora lá falar sobre isso. All hands on deck! We're sailing to Pirate Swamp! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free Galera, hoje nós vamos começar falando do brasileiro que está classificado da Fúria, o primeiro jogo, o jogo que a gente transmitiu, conseguiu assistir com o Gal, conseguiu assistir com todos vocês aí, 2-0 para a Fúria contra Astralis, e vamos lá, além da vitória, isso é bem importante, porque eu tenho falado isso em bastante dos meus últimos vídeos, que a gente tem que valorizar muito as vitórias, né? Não tem que ter o level de campeonato, e sempre falei isso, aí a gente ganha, né, um campeonato ali e depois não vale muito, mas se perde vale muito. A gente não tá, nenhum time brasileiro está próximo ali de se tornar um time tier S, um time que vai ter uma consistência de ser, né, de ser muito difícil não estar em playoff. Não é esse o nosso momento, é o que a gente quer, né, eu pelo menos quero. O primeiro passo é ter um time constante no top 8, top 10, top 8 ali, mas a gente tem que valorizar bastante essas vitórias, porque são adversários que estão brigando pela mesma coisa, né? Estão na mesma faixa do que a gente tá, e a gente teve a chance, e uma chance importante, porque você classificar pela Winner também te traz um adversário, na teoria, um pouco mais fácil. Então era um jogo bem importante, além de um recado, uma Astralis que com o Hulk tem 2 finais de campeonato, além de um belo recado. E além de tudo, que pra mim já seria muito bom, porque é o que eu falo, galera, a gente, né, dá uma cobrada, fez um vídeo ali do MBR, né, da Fúria e da PEN também quando foi na Fissure, não dá também pra elevar, nossa, agora a Fúria voltou, ninguém segura, claro que não, mas além de tudo isso, pra mim foi um jogo bem legal da Fúria. Por mais que a gente possa olhar essa NUC com um TR que foi bem ruim, né, no 9-3, a Fúria num jogo, né, num max round ali de 13, você virar 10-2 e virar 9-3, você ter um controle e um preparo pro mapa, para um level de adversário que é um level forte, tanto que a Astralis também passou de fase, é um time que tá em 2 vice-campeonatos, então assim, realmente é uma vitória para empolgar, né? Para empolgar até quando, até aonde, eu não sei, mas realmente é uma vitória que dá uma empolgada para mim bem legal, contando que a Fúria não jogou trem, né? Então, pra mim, realmente, o dia de hoje da Fúria me alegrou bastante, porque a gente não teve trem, porque é um veto das Astralis, que é um mapa que a Fúria vai bem, fomos bem de um lado da NUC, fomos muito bem na Dust 2, tem ali, eu não colocaria Overpass porque eu não vi, e Mirage eu não acho forte, mas tem ali uma Inferno que, por mais que a Fúria tenha derrotas, ela tem jogado, então assim, somos ainda um time inconstante, mas um time inconstante que já garante um top 16. Né? Vamos atrás ali desse top 9 ali, no mínimo, que é o que eu falei, que é o que eu gostaria muito, né? Pra mim, no mínimo, era estar entre os 16, a Fúria conseguiu, mas eu acho que ali pra gente se manter ali em cima, se manter com vitórias, né? Falar, pô, eu saí de Colônia e ganhei 3 jogos, né? Ah, mas perdeu 2, ganhei os 3 jogos. Né, consegui ganhar 3 jogos. Claro que a Fúria tem que mirar muito mais do que o que eu tô falando, mas eu acredito que a Fúria estaria ali num campeonato ok se ela conseguisse ganhar mais uma partida. Né, mais uma partida que seria o 9º lugar, estaria num campeonato ok pra mim. E aí o 7º, 8º lugar, um campeonato já bom. E o muito bom seria estar no playoff e o excepcional aí, e vitórias a mais. Tô feliz do jeito que a Fúria mostrou, porém, essa felicidade, igual eu falo na tristeza, ela não pode ser muito, né? Porque o momento que a gente tá realmente é um momento de muita inconstância e daqui a pouco a gente pode ver o time também não conseguir algumas coisas e aí a gente volta. Mas, vamos ver, vamos ver.
Vamos ver. Fúria, então, classificada, tá, galera? O segundo brasileiro era a PEN. E, de novo, ontem eu fiz um vídeo meio triste, hoje eu já vou emendar a vitória da PEN. Então, a PEN venceu a Big, tá? A PEN venceu por 2-1, começou perdendo o jogo na Anciente por 13-7, o pique da Big, depois dominou a Nuke, ganhando, como você pode ver aí, 13-3, e depois na Inferno fez um jogo no começo de recuperação e depois um jogo mais, vamos dizer, de manutenção e conseguiu ali ter a vantagem no placar, toma a virada, fica num momento difícil, mas num momento econômico que você tem rounds que vão decidir o jogo e a PEN ganha esses rounds que decidem o jogo e a PEN vence então por 2-1 a Big, eliminando a Big e passando para a próxima fase, passando para a próxima etapa dessa primeira fase, onde pegaria o perdedor de Astralis e Fúria, que você já viu que foi Astralis. Ponto importante para colocar aqui, partida muito boa do DGT e partida sensacional do NQZ. O NQZ realmente, claro que tem um time que roda de acordo para ele estar tranquilo, para ele ter sua confiança, para ele ter sua liberdade, isso é muito importante, tem vários times do mundo que fazem isso com o seu AWP, mas o que o NQZ está jogando é muito a mais, né? Ele tem sido muito importante nessa série, de novo para mim, foi um jogador muito importante, e lembra que eu falo dessa série porque a PEN ganhou, né, o round ali, o momento final que era para decidir o último mapa, ou seja, a PEN poderia ter perdido para a Big também, né? E aí ela vai pegar Astralis e mais ou menos, tá, no seu devido lugar, mas mais ou menos o que aconteceu contra a Big, dessa vez aconteceu no último mapa inverso. Então a PEN, de novo, não consegue jogar o primeiro mapa, dessa vez é a Nuke, que é um mapa que a PEN tinha acabado de jogar super bem, depois ela vai pra Anciente, que ela tinha jogado mal e joga super bem, faz 11-1, domina total o CT e fecha o mapa em 13-8, ainda tomou uns rounds ali, mas consegue fechar o mapa em 13-8, e aí a PEN vai pra Inferno, e a Inferno sendo esse decider aí, e na minha visão acontece exatamente o inverso, né, desse momento. A PEN começa bem, a Big tinha começado bem, a Astralis se recupera, a PEN tinha se recuperado contra a Astralis, aí a PEN consegue mandar bem, consegue ter ali um momento bom no jogo, e aí a Astralis se recupera de novo, mas a PEN igual parecia, aqui é o igual, né, igual parecia contra a Big, no final da partida ela dá essa reacordada, mas é tarde demais. Aqui, óbvio, quem não viu, eu indico para procurar, né? O round do Iabe ali, um 4K sensacional, ganhando ali um x4 de Eagle, num round, óbvio, muito importante, mas eu acho que além desse round do Iabe, a gente tem depois um clutch do Stavni, de AWP, então assim, nesse jogo, os rounds que eram os rounds que seriam decisivos não vieram pra PEN. Eu vou ser muito sincero, tá? Ontem eu fiz um vídeo muito sincero, muita gente elogiou, apesar de muita gente ter concordado, mas o lado não era concordar ou não, era pelo menos entender o que eu falo, não é passar pano, não, é sinceridade, é o que eu comento, o que eu acho. E eu vou ser muito sincero, correndo o risco de muita gente ficar brava aqui, tá? É óbvio que as estatísticas do Snowzin, principalmente nesse último mapa, chamam muita atenção e aí colocam críticas justas de que não foi bem na série. No último mapa, 3/19, foi muito mal, isso é óbvio, isso é uma crítica justa, isso é uma opinião de que foi um jogador que foi mal no jogo, diferente de você, de hates, de brincadeiras de mau gosto e etc, tudo bem, tá? Então, óbvio, o Snowzin foi mal mesmo nesse jogo, acho que ele sabe disso, e ter essa consciência de que tem que trabalhar para responder dentro do jogo. Isso é o esportista, isso é o esporte de competição. Não tem o que você fazer. Você vai ter momentos bons e momentos ruins, e quando você tiver momentos bons, você tem que continuar trabalhando. Quando você tiver momentos ruins, trabalhar um pouco mais, olhar a sua rota e ver se você precisa mudar alguma coisa, conversar com o seu time, conversar com as pessoas próximas, e eu acredito, né, a gente como torcedor que quer ver o Brasil bem, entender isso. Não foi bem, precisa mostrar mais, mas também não pode fazer, né, com que fique uma maldade aí no ar. Dizendo isso do Snowzin, que eu falei, eu faço questão de falar isso antes,
porque senão vão achar, então tá aí. A palavra é só voltar e vai ver o que eu falei, o que eu achei da partida dele e etc. Na questão da PEN, isso pode surpreender um pouco. Primeira coisa que não vai surpreender, campeonato ruim da PEN, mais um campeonato ruim. Ah, pô, como foi quase 2-1. Sim, mas um campeonato ruim, um time como a PEN não pode ficar fora do top 16. Porém, do que eu estava vendo a PEN, pode parecer, né? Esse eu sei que vocês vão discordar, mas do que eu estava vendo a PEN na Fissure e do que eu vi na PEN no jogo contra a Liquid, hoje foi um dia que eu vi a PEN jogar CS. Ela poderia ter perdido da Big, mas ela poderia também ter ganho da Astralis. Então hoje eu vi uma PEN que é o que eu acho que é a PEN. Uma PEN que compete com esse level. Eu não acho que a PEN é top 4 do mundo, né? Porque foi no Major, ela foi, mas eu não acho que ela é top 4, né? Nem perto de ser top 4. Mas eu também não acho que ela é o drama agora, porque, nossa, não ficou no top 16, então ela é horrorosa. Não é isso. Eu acho que a PEN está num começo de semestre muito ruim, ela precisa dar essa resposta, mas eu acho que esse jogo, essas duas séries de hoje, tem coisas boas. Adaptação de mapa, você perdeu o Anciente, depois ganhou, duas Inferno bem, que foram jogadas bastante, claro, que com rounds entregue, mas também com rounds ganhos em bons clutches, inclusive do NQZ, né, um round muito bom, contra a Big. Então, assim, eu acho que ruim, tá? Repito, antes que alguém me falar, caramba, a Poca tá tranquilo. Não, resultado da PEN ruim. Mas do que eu estava vendo, eu achava que poderia ser pior. Eu acho que a PEN fez partidas competitivas, que não é o bastante, repito pela quinta vez, mas pelo menos me tranquiliza saber que a PEN, ela continua ali sendo um time que, cara, com um meio, um campeonato que ela consegue tá um pouco melhor, ela vai conseguir ganhar da galera. Eu acho que a PEN não vai ser jogada tão pra baixo, igual, por exemplo, o MBR tá sendo nesses campeonatos. Inclusive, né, boa sorte aí pra PEN. Resultados então, tá, galera? Resultados, temos Astralis 2, PEN 1, como a gente falou, 3D Max 2, Tailu 0, ó, a Tailu indo embora, né? Então a Tailu aí que chegou, acabou indo embora do campeonato, não vai pro top 16. Desculpa ter avisado, né? Agora sendo desumilde. Heroic 2, VP 0. Então a VP aí também um começo de semestre péssimo, muito parelho com o começo do semestre do MIBR, esse começo do semestre da VP. Só que a VP mudou, né? Trouxe o Perfecto, mas um começo horroroso. Liquid 2, FlyQuest 1. A Liquid quase aprontou, né? Perdendo um mapa da FlyQuest, mas a Liquid conseguiu se classificar. E aí a gente teve, né, a vitória da PEN, a vitória da Fúria lá no começo do dia, como eu já tinha falado. Então, galera, a gente vai para amanhã, tá? Deixa eu só mudar aqui também minha câmera para ficar mais fácil para vocês. Amanhã, esse vídeo tá saindo tarde hoje, porque eu tive reuniões do G3X e depois saí para jantar, mas amanhã às 8h30 a gente tem G2 e Fúria, ou seja, às 6 da manhã teremos o nosso pré-jogo de novo, focado totalmente na Fúria, porque a Fúria vai pegar a G2, tá, galera? Jogo importante, hein? Fúria se classificou pela Winner, sai de Vitality, sai de The Mongols, sai de Spirit, sai de Mouse, então a Fúria vai pegar a G2 às 8h30, e aí amanhã só temos esse jogo de brasileiro, temos Falcons e Gamer Legion também às 8h30, tá, galera? Temos Vitality Astralis às 11h, The Mongols e 3D Max às 11h, 1h30 a gente tem Nave, FaZe, Aurora e NiP. O que é legal você saber também daqui é que o grupo da Fúria, tá? O grupo que a Fúria faz parte são exatamente esses 4 primeiros jogos, tá? Então esses 4 primeiros jogos são o grupo A. G2, Fúria, Falcons, Gamer Legion, Vitality, Astralis, The Mongols e 3D Max. Então dessas 8 equipes, 3 vão pro playoff. Então se a Fúria se classificar, ela vai ter que bater aí, ser melhor, ficar pelo menos entre os 3. A Fúria pega a G2, caso ela vença ou caso ela perca, ela pega o vencedor ou perdedor desse jogo aqui, ó, Vitality e Astralis, tá? Então, uma tabela, claro, dura com a Fúria, bem dura na questão do segundo jogo, mas um primeiro jogo acessível. Então, se você ganhar da G2, você vai pegar provavelmente uma Vitality, vai ter um jogo muito difícil, porém, estamos nessa fase do campeonato. Às vezes também é uma oportunidade de você surpreender o mundo, se surpreender e, nesse momento, conseguir passar um level. Amanhã a gente faz o vídeo de novo, quando acabar o dia. Tá? O dia tem só isso. Se você olhar, você vai falar, olha, Pocão, tá faltando alguns times aí, tá?
Spirit contra Heroic e Maus contra Liquid vai ser no domingo de manhã. Ou seja, para fechar a primeira rodada, ela ainda é fechada no domingo, tá? Mas a Fúria, ganhando ou perdendo, joga domingo, tá? Então ela joga sábado e depois joga domingo. Espero que ganhando, porque aí garante que a domingo ela não vai ser eliminada. E é o que é. Eu acho que a Fúria, nesse momento, é o que eu falei, tem que ter uma vitória para fazer um campeonato ok, ó, tamo ali de 9º a 12º, não é tudo que a gente quer, mas, cara, tamo mantendo uma consistência de um time que foi semifinalista no Cazaquistão, playoff no Major, pré-playoff em Colônia, não é o que a gente quer, galera, eu sei que a gente quer mais, mas é assim que eu julgo times, né, então espero que a Fúria... parabéns por ter passado por essa fase. Na minha opinião, era o mínimo ali que o time tinha que mostrar, os times brasileiros. E agora a Fúria, né, esse ok aí ganhando uma partida. Porém, ganhando da G2, a gente começa a sonhar, né? A gente começa a sonhar. E aí, galera, o que vocês acharam? Você acha que dá pra Fúria passar pro playoff, ficar entre os 6? Dá, sempre dá, né? Mas é difícil, acho bem difícil. Eu ali na consciência colocaria uma Fúria ganhando da G2, aquela brincadeira, perdendo da Vitality, pegando o vencedor de 3D Max e Gamer Legion, ganhando e aí disputando a vaga contra o Mademongols. E aí, amigão, se chegar nesse jogo a gente comenta na segunda-feira. Valeu, galera, um beijo a todos. Boa sexta-feira. Aproveitem bastante amanhã, 8h30, né? 6 da manhã eu tô on, mas 8h30, Fúria e G2. Beijo.